Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo aí para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Refletirmos que é viver o reino de Deus, refletirmos sobre a vontade de Deus e abandonarmos toda a religiosidade, toda a hipocrisia religiosa, ou seja, não estamos aqui para representar, estamos aqui para expressar o que somos, a obra de Deus. Por isso precisamos compreender o que Deus fez em nossas vidas. Precisamos entender quem somos diante dele, precisamos entender a sua vontade, para vivermos neste mundo como filhos que glorificam o seu nome. Fomos chamados para fazermos parte do seu reino, fazermos parte da sua vida e da sua glória. Ele compartilhou conosco da sua natureza, para que nós, rejeitando a paixão humana, ou seja, rejeitando os nossos desejos, a cobiça das nossas vidas, possamos nos sujeitar à sua vontade e revelar o reino entre as pessoas. Essa é a vontade do Pai. Estevão, diante do sinédrio, expõe o evangelho que pregava e ele não se acanhou, mas falou acerca de Cristo, acerca da vontade de Deus, e eles, como religiosos, estavam se opondo àquilo que seja a vontade de Deus. E já no final de suas palavras e naquilo que traduziu a sua oferta, ele expõe toda a vontade de Deus, o querer de Deus, e fala acerca daquilo que ele via e ouvia. Por isso, lá em Atos, no capítulo 7, dos 55 ao 56, ele fala o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Diante desse fato, que faz o sinédrio? Se o toma e o leva para ser apedrejado pela heresia, segundo o seu entendimento do que aquilo que ele estava fazendo. Mas que faz Estevão diante de tal atuação, diante de tal ação daquelas pessoas? Isso está lá do 58 ao 60, que diz: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, chamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Que Estevão fez? Ele fugiu? Não. Ele se acanhou? Não. Naquele momento final de sua vida, ele, de maneira tão especial, de maneira tão significativa, ele, na realidade, agiu como Cristo. Ele pediu ao Pai, ao Senhor, que não imputasse, ou seja, não atribuísse àquelas pessoas o pecado que cometiam. Quem estava ali? Saulo. Saulo, aquele que veio a proclamar o Evangelho. Um dos responsáveis por Lucas escrever Atos dos Apóstolos. O que nós precisamos entender? O que nós precisamos compreender é que a nossa vida deve ser essa oferta. Talvez Paulo não se converteu por essa atitude de Estevão, mas foi mais uma semente plantada, não só na vida dele, mas provavelmente de muitas outras vidas que estavam ali. Quem diante de um apedrejamento ainda é capaz de pedir para que o seu Deus não atribua àquelas pessoas o pecado? Essa é a verdadeira oferta, precisamos entender isso. Nossas vidas é para ser uma oferta em favor das pessoas, para que conheçam o Pai. O propósito de nossa vida, nós precisamos entender, é revelarmos o reino de Deus neste mundo, revelarmos este reino às pessoas e traduzirmos a nossa vida de fato em uma oferta que conduz as pessoas ao conhecimento do Pai e da sua vontade. O nosso compromisso
com o Pai, a nossa fidelidade, a nossa devoção a Deus está em cumprirmos este propósito, sermos a expressão do reino de Deus, fazermos da nossa vida uma oferta, mesmo que, como no caso de Estevão, implique em perdermos a vida. Precisamos entender que essa é a vontade de Deus, que nós expressemos o reino, que revelemos o reino, que não nos acanhemos diante de perseguições, de aflições e até mesmo de perseguição estilo bullying. Nós precisamos entender. Nós não agimos, não somos instrumentos deste mundo, não é a nossa vida uma oferta em favor do mundo para vivermos neste mundo segundo o pensamento natural. Muito pelo contrário, fomos chamados por Deus para fazermos parte do seu reino, para sermos instrumentos do seu reino, revelação do seu reino neste mundo, instrumento por meio do qual a vontade do Pai acontece. Nós somos chamados para ofertarmos a nossa vida em favor do corpo, para ajudarmos uns aos outros no crescimento, no amadurecimento, no conhecimento da vontade do Pai, para que sejamos o instrumento da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Precisamos entender estas coisas, precisamos entender que essa é a vontade de Deus. Nós não somos chamados para defendermos instituições, nem para defendermos ideias, nem para defendermos pensamento de homens. Não estamos aqui para defendermos dogmas e nem religiosidade. E nem nos, vamos dizer assim, preservar pela aparência, mas para expressarmos quem somos diante de Deus. Com todas as nossas imperfeições, os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas temos que entender que temos uma caminhada de santificação para remover das nossas vidas tudo aquilo que procede do pensamento natural. Para que as nossas vidas sejam a expressão de Cristo, expressão de maturidade e de conhecimento do Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer e entender a vontade de Deus para as nossas vidas e compreendermos que, independente de onde estejamos, com quem estejamos, o nosso papel é revelarmos Deus ao mundo. Revelarmos Deus por nossas atitudes, manifestar as suas virtudes, manifestar a sua bondade, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia diante das pessoas. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e fazermos das nossas vidas essa oferta que agrada ao Pai, que revela o Pai ao mundo, assim como Estevão fez, para que outras pessoas venham a conhecê-lo e ser instrumentos, como Paulo foi. Porque graças à vida de Paulo, a sua oferta, é que nós conhecemos o Evangelho, que temos tantas cartas escritas que falam da vontade do Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer e conhecer o nosso Deus, pois nisto está a vida eterna. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. E não esqueça, se você está gostando, curta, compartilhe com as pessoas. Leve isso ao conhecimento de outros, para que possam conhecer do Pai, conhecer da sua vontade. Compreender o querer do Pai para as nossas vidas, e que a graça abundante dele possa se revelar em nós e através de nós, alcançando corações que precisam conhecer do Pai e da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.